Galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a gente vai resolver então as atividades agora da última semana, né? Referente à última semana. A gente está falando sobre as ligações químicas e essa semana eu passei umas atividades sobre a polaridade das moléculas, onde a gente vai usar o conceito também de ligações químicas aqui, tá? Então, o primeiro exercício está assim. Apesar da eletronegatividade do carbono ser 2,5 e a do flúor 4, a molécula CF4 é apolar. Justifique. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo que eu apaguei, tive que apagar, né? É a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque toda hora alguma coisa me atrapalha. Mas vamos assim, pessoal, ó. O que acontece? Toda molécula, pessoal, tetraédrica, de geometria tetraédrica, ou seja, toda molécula que tem dois átomos diferentes e de um átomo deles eu tenho um só, do outro eu tenho quatro. Toda molécula assim vai ser apolar. Por que ela vai ser apolar? Vamos desenhar aqui. Então você tem aqui ó, o carbono ligado a quatro átomos de flúor, né? Esse composto aqui, pessoal, chama tetrafluorometano, ok? Então vamos lá, pessoal. No flúor, o flúor ele está na família 7A, né, o grupo 17, e ele apresenta 7 elétrons na sua camada de valência. Então vou desenhar os 7 elétronzinhos aqui para representar para vocês. O carbono ele apresenta 4. Então vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, professor, por que você colocou os elétrons do carbono tão perto assim do flúor? Porque é isso que a eletronegatividade faz. O átomo eletronegativo, ele puxa esses elétrons mais para si, né? Então, galera, vocês podem ver aqui, ó, que o carbono, quem puxa os elétrons para perto de si? O flúor, né? Então, ó, ele está indo nessa direção, nessa direção, nessa direção e nessa direção. É isso que está acontecendo. Pessoal, a polaridade de uma molécula ela consiste justamente nisso. Quando você tem elétrons, são cargas negativas, certo? Se o flúor está puxando os elétrons para perto de si, eu vou ficar com essa região aqui, ó, mais negativa, certo? Essas regiões aqui vão ficar mais negativas. Por quê? Porque elétrons são cargas negativas e os elétrons estão mais perto dessa região aí. Então, só que você vê aqui em todas as direções da molécula, né, em todas as direções dela, está ficando mais negativo. Então, não está formando um lado dela negativo e um outro negativo. Que é isso que forma o polo, né? Se tem uma molécula X qualquer, e você tem aqui, ó, vamos supor que a molécula é essa aqui, e esse lado dela é negativo e esse é positivo, você tem aí dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Então, isso é uma molécula polar. Mas essa molécula aqui, ó, a parte negativa dela está indo para todas as direções, certo? Então, ela é uma molécula apolar. Na real, a gente tentando entender o que acontece ali dentro do átomo. Vocês poderiam justificar dessa maneira também, ó. Quando a força resultante, o módulo resultante dessa molécula, ela é igual a zero. Como assim, professor? Olha, você não tem aqui, ó, essa setinha, essa daqui, ó. Você tem uma setinha para cima e uma para baixo. Essas setinhas, elas se anulam, tá? Assim como você tem uma seta indo para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Elas se anulam. Professor, por que elas se anulam? Galera, imagina o seguinte. Olha essa borracha aqui. Estou colocando essa borracha aqui. Estou aplicando uma força no lado esquerdo dela, indo para o lado direito. O que ela faz a borracha? Ela vai para o lado direito. Se eu aplicar a mesma força desse outro lado, a borracha para. Ou seja, eu estou aplicando força com o meu dedo esquerdo e força com o meu dedo direito. A mesma força, em direções opostas. Essa está indo para essa direção e essa para essa. O que acontece? Não acontece nada. Essas forças, elas se anulam e a borracha fica parada.
A mesma coisa aqui, ó, você tem força indo para um lado, força indo para o lado oposto, força indo para esse lado e força indo para o lado oposto. Então, essas forças vão se anular. Então, a minha força resultante, meu módulo resultante aqui das forças, ele é igual a zero. Então, isso é uma característica da molécula apolar. Se eu tenho a minha força resultante diferente de zero, que seria isso aqui, ó, vamos supor, aqui numa molécula assim, a força está indo para o lado direito. Eu não tenho nenhuma força anulando. Né? Então, se os elétrons estão indo para o lado direito, está formando um polo aqui desse lado negativo. Se você tem a força diferente de zero, a força resultante, ela é polar. Mas nesse caso aqui, nesse caso dessa molécula, ela é apolar, porque as forças elas se anulam, tá, pessoal? Galera, é interessante também vocês entenderem como que acontece essa força de atração. Por que que isso acontece? Primeira coisa, pessoal, se vocês olharem qualquer... Eu mandei no grupo lá para vocês da tabela periódica da eletronegatividade. Vocês vão ver, galera, que a tabela periódica ela é assim, né? Aqui. Vou fazer um desenho bem esdrúxulo dela. A tabela periódica ela é assim. E a eletronegatividade, ela fica nessa direção, ó. Quanto mais para a direita e mais para cima, mais eletronegativo o elemento é. Tanto que, com exceção aqui dos gases nobres, né? Porque eles já são estáveis. Tanto que o elemento mais eletronegativo é o que está aqui, ó. Mais do lado direito e mais para cima, o flúor. Que é esse do exercício que a gente está vendo aí. Por que que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Imagina que você tem um ímã aqui, ó. Você tem um ímã. Perto desse ímã você tem dois pregos. Você tem um prego aqui e outro prego aqui. Galera, qual desses dois pregos vai sofrer mais atração pelo ímã? Esse primeiro prego ou o segundo prego? O primeiro prego ele vai sofrer mais atração. Por quê? Porque ele está mais perto. Se você pegar um ímã e pôr aqui, quanto mais perto você pôr qualquer metal perto dele, quanto mais você vai chegando perto, você vai ver que ele vai ficando mais, vai sofrendo mais atração, não é? Aqui é a mesma coisa, galera. Só que em elementos químicos, o nosso ímã aqui, no caso, vai ser o núcleo do átomo. Por quê? O núcleo do átomo ele é composto de dois tipos de partículas. Os nêutrons, que não têm carga, e os prótons, que têm cargas positivas, tá? Como os elétrons, eles são cargas negativas, o elétron é negativo, o negativo com o positivo se atrai. Então, o núcleo do átomo ele acaba funcionando como um ímã para os elétrons. No caso, o ímã aqui seria o núcleo do átomo e os pregos seriam os elétrons. Ok, vocês sabem que a ligação química ela é feita através do compartilhamento de elétrons que está na última camada do átomo, que é a camada de valência, certo? Então, pessoal, imagina que você tem um átomo aqui, ó, que ele só tem a camada K. Então, os elétrons eles vão estar até aqui. E você tem um outro átomo que ele tem a camada K e ele tem a camada L, tá? Um átomo que tem duas camadas e um átomo que tem uma. Esse daqui é o único, consequentemente, a última camada do átomo. E a última camada desse átomo é esse, tá? Olha aqui, olha onde estão os núcleos. Qual desses elétrons, qual desses átomos, o átomo 1 ou o átomo 2, vai conseguir atrair mais os elétrons numa ligação? Veja bem, a ligação desse átomo 1, ela vai se dar nessa região do átomo. Olha a distância dele para o núcleo. E nesse átomo 2, a ligação ela vai se dar nessa região do átomo. Olha a distância do núcleo, está bem mais perto, não está? Então, vocês concordam comigo que se está mais perto do núcleo, vai sofrer mais atração. Então, esse átomo aqui, ó, ele vai ser mais eletronegativo do que esse outro. Isso explica por que na tabela periódica
a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima. Por quê? Aqui, ó, no... O que acontece, galera? A tabela periódica ela tem 7 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ficou certinho aqui, mas ok. 7 linhas. Galera, quanto esses períodos aqui, ó, eles indicam a quantidade de camadas eletrônicas que tem cada átomo. Então, os átomos dessa primeira linha, desse primeiro período, eles têm só a camada K. Os átomos do segundo período têm a camada K e a camada L. Os átomos do terceiro período têm a camada K, L e M. E assim por diante. Até no sétimo período, que tem as 7 camadas. Então, quanto mais para cima um átomo tem, menos camadas eletrônicas ele tem. Se ele tem menos camadas eletrônicas, a última camada dele vai estar mais perto do núcleo do átomo. Logo, vai sofrer mais atração. Se vai sofrer mais atração, logo ele é mais eletronegativo. Então, quanto menos camadas eletrônicas o átomo tiver, mais eletronegativo ele vai ser. A outra coisa que determina a eletronegatividade, galera, presta atenção, ó. Quanto mais para a direita na tabela periódica um átomo tem, maior é o número atômico dele. Consequentemente, maior vai ser a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, você imagina aqui, ó, vamos pensar no ímã de novo. Se o núcleo do átomo ele é composto de prótons, e ele é que dá a característica do nosso ímã, certo? Gente, qual ímã você acha que vai ter mais atração? Esse ímã ou esse ímã aqui? O ímã 1 ou o ímã 2? O ímã 2, ele é maior. A mesma coisa acontece aqui, galera. Quanto mais prótons ele tem, mais vai ser o poder de atração dele, porque são mais cargas positivas. Então, é um ímã ali mais forte. Por isso que quanto mais à direita e quanto mais para cima, ele é eletronegativo. Bom, no número 2, pessoal, a gente tem assim, ó. Dentre as substâncias gasosas, então tem o oxigênio gasoso, o O2, o ozônio, o O3, o nitrogênio gasoso, o N2, o gás carbônico, CO2, e o ácido clorídrico, HCl. Qual deve se dissolver melhor em água? Justifique. Galera, a água, acho que eu dei esse exemplo para vocês, ela é uma molécula polar, né? Então, a água, se a gente for representar ela aqui, então você tem aqui, por exemplo, hidrogênio, hidrogênio e o oxigênio. Aqui. Então, o oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, né? Então, aí ele vai aqui com o hidrogênio, né? Um do hidrogênio aqui e um do hidrogênio aqui. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, as forças de atração vão fazer assim. Então, você tem uma força resultante aqui diferente de zero, né? Porque essa seta na direção noroeste e essa seta na direção nordeste, elas vão resultar nessa força resultante aqui, tá? Agora, só estou colocando aqui para vocês perceberem. Então, aqui vai ficar um polo negativo e aqui os polos positivos, certo? Então, ela é uma molécula polar. Então, para uma substância dissolver na água, essa substância também deve ser polar. O que a gente aprendeu? Que substâncias simples, diatômicas, elas são apolares. Então, eu posso cortar o O2 e o N2. Você fala, professor, e o ozônio? Galera, o ozônio, ele é um pouco polar. Você fala assim, não, ou ele é polar ou ele é apolar. Ok, ele é polar. Mas nesse caso aqui, ele é pouco polar. Por que que isso acontece, pessoal? E vocês devem também estar se perguntando como que existe o ozônio, porque assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem aqui, ó, o oxigênio, ele tem 6, então vamos pôr aqui, ó, um oxigênio aqui, um aqui, tá? Então, o oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Elétrons na última camada.
O oxigênio aqui, para ele formar o oxigênio gasoso, ele vai compartilhar esses dois elétrons aqui, certo? Ele está compartilhando. Esse daqui, ele está com 8 e esse está com 8. E esse daqui está com 6, certo? Então, ó, esse com 8, esse com 8, esse com 6. Como que... Opa, perdão. Como que esse oxigênio vai ligar com esses outros dois, sendo que esses outros dois já estão estáveis? Galera, na minha época, a gente estudava dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente, que é essa, comum, e a ligação covalente dativa. Hoje não se usa mais esse termo, tá? Não se usa. Mas a ligação covalente que a gente aprendia como ligação covalente dativa, que para vocês hoje a gente aprende só ligação covalente normal, o que acontece? Esses dois átomos aqui, ó, eles vão ser como se fossem emprestados. Vai ter um compartilhamento de elétrons com esse átomo de oxigênio aqui. Só que o compartilhamento de elétrons não vai ser entre elétrons desse e desse. Vão ser um par de elétrons só desse átomo aqui, tá? Que vai ser compartilhado com esse. Então, é um compartilhamento de elétrons. Mas nesse caso aqui, ó, desses dois oxigênios, por exemplo, a gente está compartilhando elétrons dos dois átomos. Para esses dois aqui, ó, o compartilhamento vai ser só desse átomo de oxigênio aqui que vai estar compartilhando com esse. E com isso cria uma pequena aí diferença cria um pequeno polo, digamos assim, né? Embora muito fraco, é uma eletronegatividade ali muito pequena, mas ainda acaba criando polos também, tá? E, consequentemente, isso é uma molécula polar. Mas vamos continuar aqui, ó. O CO2. O CO2, galera, CO2 é isso daqui, ó. C no meio, os oxigênios aqui, compartilhando aqui, né, esses elétrons aqui, o carbono ele tem 4 elétrons. O oxigênio ele é mais eletronegativo, mas a molécula ela é linear, né, do gás carbônico. Então vai ter essa força para cá e essa força para cá, ó. Forças opostas, tá vendo? Ó, na hora que a gente for somar os vetores vão se anular. Logo, apesar de ter ligações covalentes polares, essa é uma molécula apolar. Sobrou quem então para a gente, pessoal? O ácido clorídrico, né? Que o cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, vai ter só essa setinha para cá, formando então aqui um polo negativo e aqui um polo positivo. Então, a molécula polar aqui, que a gente pode dizer bem polar, né? É a do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele vai se dissolver melhor em água. HCl, pois também é uma molécula polar, assim como a água. Beleza, galera? Então vamos lá. Número 3. Dentre as substâncias HBr, NH3, H2O, SO2, CCl4, qual deve se dissolver melhor em gasolina? Justifique. Galera, a gasolina ela é uma molécula apolar, tá? Então a gasolina ela é apolar. A gente precisa de encontrar uma molécula apolar aqui. O H2O a gente sabe que não é. Essa molécula diatômica com um átomo diferente, com certeza também não vai ser, porque são dois átomos diferentes, um átomo vai ser mais eletronegativo do que o outro. Tá? Sobrou essas 3 moléculas aqui para a gente analisar. Pessoal, não precisa da gente analisar todas. Por quê? Lembra que eu falei, ó, molécula tetraédrica, com 2 átomos diferentes. Tem um átomo central único e 4 átomos ligantes. Aqui é a mesma coisa, ó, o carbono central com 4 cloros ligantes. É uma molécula tetraédrica, logo ela é apolar. Então, quem vai se dissolver melhor em gasolina? O CCl4, o tetacloreto de carbono, né? Pois é uma
molécula apolar. Beleza, galera? Bom, então é isso daí. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Os exercícios dessa semana são semelhantes a esses exercícios aqui. Acredito que vocês não vão ter dificuldade para fazer, não. Beleza, galerinha? Fica com Deus então e aquele abraço.